Eu assisti um vídeo na internet e a moça fala assim: mulher foi feita para ser submissa. Tom, assim, sabe? Aquela frase. Até parece que deu um impacto, assim, parecia um vácuo, né? Parece que essa palavra submissão anda tão assim pesada, colocaram um peso sobre isso, é coisa do feminismo, né? Tão violenta que até a gente mesmo, quando a pessoa fala assim de uma vez, isso daí parece que vem com aquele peso mesmo para cima da gente. Então, olha, existem as mulheres feministas e existem as mulheres verdadeiras, as mulheres que não se dobraram para o aparelhamento sistêmico, e a gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo e também sobre submissão. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar, porque elas são importantes demais e tem muita gente que frequenta aqui, que assiste os nossos vídeos e que não entendeu ainda o quanto isso é simples para você, mas ao mesmo tempo é tão importante. Olha, assiste já o vídeo dessa mulher, que eu quero assistir aqui 2 vídeos com você de 2 mulheres que falam coisas assim que parece que hoje é proibido dizer. O que essas mulheres vão dizer e o que elas dizem ajuda muito a gente que é mulher, e pelo poder do nome de Jesus, nós precisamos muito ajudar as mulheres nesse tempo para poder também alcançar os homens e ajudar os homens. Aí, primeiro, vamos ver aqui, essa moça aqui, o que ela vai falar. Eu sou totalmente contra o feminismo. Por quê? Tenho certeza que o feminismo ele veio para destruir a mulher, a figura do feminino, destruir os homens também e, consequentemente, as famílias. Cada vez mais tomando espaço que não é delas e os homens cada vez mais enfraquecidos. Eu acho que os dois são fundamentais na sociedade, mas cada um com o seu papel. Tanto o homem quanto a mulher são importantes. É importante que haja a figura masculina e é importante que haja a figura feminina. E atualmente a gente vê isso muito bagunçado, né? A mulher não sabe mais qual que é o papel dela, o homem também não sabe, a gente vê homens perdidos, mulheres perdidas e uma sociedade cada vez mais doente. Sobre o aborto, qual é o teu posicionamento sobre a descriminalização dele? Eu sou contra a descriminalização do aborto. Partindo da questão do feminismo, eu acho que todas as mulheres que são favoráveis ao aborto, elas são o que é a nossa sociedade hoje em dia. Egoísta, né? Uma sociedade que busca por prazeres imediatos, cada vez menos responsáveis. Então, são mulheres que não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e, por conta disso, pensam em si próprias, o meu corpo, minhas regras e... Aí o vídeo é cortado e acaba nesse pedaço, mas deu bem para a gente entender as coisas. E também a gente vê, né, linda, muito bem vestida essa menina, sem, né, tanta coisa, olha, mas linda ela. Agora, essa outra aqui. Qual que é a tua profissão? Eu sou do lar. Me explica um pouco melhor sobre isso. Eu sou submissa ao meu marido e eu cuido dos meus filhos. Olha lá, você vê que ela com um sorriso. Olha, também, gente, olha a roupa dela, né? Simples, mas ela e o esposo dela têm a possibilidade dela ficar em casa. É uma possibilidade, nem todas as famílias têm, e isso não é mandamento bíblico. O mandamento bíblico, a orientação bíblica para a mulher é que ela possa ajudar no que for necessário. Da minha casa, do meu esposo e dos meus filhos. E você não ajuda na renda da tua casa? Não ajudo. Eu vivo por um propósito. Quem sustenta a minha casa é o meu marido. E eu estou lá todos os dias, cuidando dos meus filhos, da minha casa e do meu marido. E como tudo isso começou? Então, eu me converti aos 13 anos, né? E comecei a acreditar nesse propósito. Tá? Gente, o tempo inteiro ela está com um sorriso. Ela está muito feliz. Sabe? A mulher que fica em casa e que... ela vai contar aqui, a partir dos 13 anos dela, ela está com esse namorado dela, esse marido dela agora. Então você vê, ela foi para ele para ela, sabe? Os dois ali vivendo um para o outro, ela não está rodada, não tem múltiplas experiências e o emocional legal, sabe? Por causa disso, sem influência maligna dentro do corpo, na vida, sabe? Sem carregar peso, fardos, ai, que coisa maravilhosa. E talvez por isso, né, ela fique o tempo inteiro com esse semblante de paz e alegria, que é difícil a gente encontrar
nessas mulheres de hoje em dia? Então, né, entreguei ao Senhor também a minha pureza, não só eu, como meu esposo, casamos virgem. Caramba, mas como foi que você decidiu isso, mulher? Deus constituiu o Éden para implantar lá dentro uma família. E esse é o plano original. Nós somos uma família. Nós aprendemos, né, através da crença, né, de crer que o homem foi feito sim para trabalhar e a mulher ela foi feita para ser submissa e cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Nós aprendemos isso com base em Provérbios. E eu imagino que você receba muitas críticas, certo? E como é que você lida com isso, mulher? Com certeza, lido bastante, principalmente quando entramos na área financeira, né? Porque todo mundo tá aí para conquistar e eu não julgo, sabe? Jamais, não julgo você que tá aí batalhando todos os dias. Nós precisamos disso também. Só que quando você vive por um propósito, existe algo que te completa. Então você entende que carro ele vai passar, que as casas vão passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que eu estou depositando dentro dos meus filhos todos os dias. Por exemplo, meus filhos conhecem o sabor do McDonald's, mas eles conhecem muito mais o sabor da minha comida. Amém, sabe? que lindo. Tá vendo? Que poderoso esse tipo de coisa. E aí aquela primeira moça, ela vem e fala assim, o feminismo veio para destruir, o mal veio só para destruir. O que de bom o feminismo ofereceu para as mulheres? Só a quebra da sexualidade, só a liberdade sexual. E quem quer a falta de controle? Quem quer levar as pessoas para a imoralidade? Porque só essa condição. Então, o feminismo ele veio para destruir a figura do feminino e a figura do masculino, e é bem isso mesmo, o cerne dele é isso, fazer as mulheres abominar as coisas simples, naturais e desejar ter mais e mais e mais, e chegar nesse ponto de nunca estar satisfeita, de receber, de ter e de fugir e de se afastar completamente do que a palavra de Deus ensinou. Qual era o lugar da mulher? O lugar de fazer, de produzir. Não pensa que essa menina, por estar em casa ajudando a cuidar dos filhos, ela não está ajudando o esposo dela na vida dele diária. Muitas vezes a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, ela ajuda muito mais e eles ganham muito mais do que quando ela sai para trabalhar e se tem um filho, aquele filho cresce desorientado e jogado à mercê e com despesas, né? Porque aí você tem de ter despesa para poder cuidar desse filho. E aí a mulher não está nunca satisfeita, diminuir com isso a força da família, a força de mulher, a força do homem, criar homens e mulheres nas futuras gerações fracos, tristes, deprimidos, arrependidos, insatisfeitos, para chegar num denominador comum, gerar um ciclo de incapazes, de enfraquecidos. E aí a gente entra na condição da submissão, do se submeter. Lembra lá, a moça lá no começo fala da submissão, essa outra moça aqui com a vida dela, ela também fala sobre essa questão da submissão. E eu quero trazer 4 conhecimentos, de fundamentos, né, da submissão. Primeiro fundamento, conhecimento. O segundo, entrega. O terceiro fundamento, sabedoria. E o quarto fundamento da submissão, força. Porque a submissão, ela vem quando você dá lugar, dar espaço para Deus, porque você conhece o seu lugar, então você se coloca no seu lugar, então é conhecimento. Quando você dá espaço para Deus, porque você tem conhecimento, você dá espaço para o homem e você assume o seu espaço. Então, o conhecimento é fundamental. Mulheres que não são submissas, não o são por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Sabedoria é o terceiro fundamento, né? O segundo fundamento da submissão é a entrega. Então, quando você tem conhecimento, você não tem mais peso, porque você sabe que é Deus que está acima dessa ordem, desse estabelecimento dessas coisas, e aí vem a sua espontaneidade, porque você conhece, você sabe de onde vem a origem e sabe que é a melhor, é o melhor caminho, é a melhor escolha, sabe? E é o único caminho. Não tem vários caminhos para você ser submissa e ser abençoada. O único caminho
é ter conhecimento, é estar alinhado com Deus, e isso vai vir natural, aí vai acontecer essa entrega, essa doação. Não vai ser penoso, não vai ser difícil, vai ser espontâneo, vai ser tranquilo, vai ser gostoso, igual essa moça, as duas moças do vídeo, né? Tranquilas. E submissão é sabedoria. Mulheres que não são sábias são mulheres que entram nessa condição de achar que elas precisam ser valorizadas, que elas precisam que um homem esteja assim, que esteja assado, elas não conseguem fazer. E a Bíblia leva a mulher para a condição do produzir, do desenvolver, do estar ao lado, do auxiliar, do ajudar. E nessa condição ela tem toda uma força de ação. Ela vai para esse agir, e nesse agir ela vai crescendo, se desenvolvendo e vai criando um ciclo de força em si mesma e se torna modelo de força para produzir as próximas gerações melhores do que a geração anterior. Porque aí ela era forte nesse ponto, a próxima geração vai pegar o ponto dela e vai melhorar e vai gerando, um ciclo de mulheres cada vez mais fortes. Então, a sabedoria é um fundamento da submissão e força, porque a força é o resultado. São mulheres fortes, mulheres que não se abalam por causa de uma palavrinha, por causa de uma expressão, porque queriam tal coisa e não tem tal coisa. São mulheres que buscam caminhos, buscam soluções, encontram saídas. São mulheres fortes, não são mulheres que vivem choramingando, esperando, que estão ali com a mente quebrada, que estão dizendo que estão traumatizadas, é porque o Estado não fez, porque o outro não faz, porque precisa... Não. São mulheres fortes. Então, a submissão, ela traz conhecimento, essa é a primeira base, entrega, sabedoria e força. Gera verdadeiras mulheres fortes. Sair de debaixo da submissão é perder todo o potencial emocional de força. Você viu aí, acompanhou essas duas moças? O que você pensa? O que você sentiu? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Vai lá, conhece. É um material que vai mostrar para a mulher esse caminho, essa direção, o caminho verdadeiro do conhecimento, da entrega, da sabedoria e da força. É para homens e mulheres se voltarem para a forma como Deus estabeleceu e firmou as coisas. A figura masculina é a figura central, mas ela é exatamente o que fortalece a figura feminina. E faz uma parceria com a gente, nos ajuda para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. Se cadastra lá no Seja Membro, faz parte junto com a gente. A gente precisa da sua ajuda. Eu fiz 2 treinamentos, coloquei no Seja Membro, coloquei vários vídeos da atualidade, vários PDFs sobre as principais dores masculinas, coloquei livros inteiros lá. Vai lá, ajuda a gente, que a gente devolve um pouquinho, né? Dá um retorno para você. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.